Eu sou o Padre Del Valle, e isto é a realidade do México. Há lugares no nosso país onde o tempo não avança, onde a terra tem mais poder do que a lei, onde o sangue não é um laço de amor, mas uma condenação. Hoje não vamos falar de um cartel, nem de um político corrupto. Hoje vamos falar de uma fazenda em Morelos. Um pedaço de terra fértil, regado com o segredo mais obscuro. Uma herança podre que só era entregue aos filhos do pecado, aos nascidos entre irmãos. Se acredita que o silêncio das vítimas deve ser quebrado. Se acredita que estas histórias devem ser contadas para nunca mais se repetirem. Inscreva-se. Porque o esquecimento é cúmplice da atrocidade. Tudo começou com um arquivo. Um entre tantos, coberto de poeira num arquivo em Cuernavaca. Caso 34B. Desnutrição infantil na zona rural. Um trâmite. Uma assinatura. Uma visita de rotina. Para Carmen Mendoza, uma assistente social de 24 anos, era apenas mais um dia. O seu primeiro emprego fora da universidade. Ela ainda acreditava no sistema. Ainda pensava que podia mudar o mundo com uma caneta e um formulário. A fazenda chamava-se La Arboleda Escondida. O nome soava poético. A realidade era outra. O caminho para chegar lá era uma estrada de terra batida. Serpenteava entre colinas silenciosas, sob um sol que castigava sem piedade. Não havia sinal de telemóvel. Não havia outras casas. Apenas o zumbido dos insetos e o silêncio. Um silêncio pesado, anormal. Carmen sentiu uma pontada no estômago. Não era medo. Era um aviso. O carro do governo sacudia a cada pedra. O ar-condicionado mal conseguia resfriar o ar denso que entrava pelas frestas. No final da estrada, um portão de madeira velha. Sem cadeado. Apenas uma trava. Como se não esperassem ninguém. Ou como se soubessem que ninguém ousaria entrar sem permissão. Carmen saiu do carro. O calor a atingiu como uma parede. O cheiro era de terra molhada e algo mais. Algo adocicado, desagradável. Ela empurrou o portão. Ele rangeu como um lamento. Lá dentro, a fazenda parecia ter parado no século XIX. Uma casa principal de adobe, descolorida pelo sol. Um poço de pedra. Currais vazios. E pessoas. Pessoas que apareceram do nada. Saíram das sombras da casa, de trás das árvores. Moviam-se em silêncio. Os seus olhares não eram hostis. Eram vazios. Uma mulher idosa, com o rosto sulcado de rugas como um mapa antigo, aproximou-se. Caminhava ereta, com uma autoridade que não precisava de voz. "O que procura, senhorita?" perguntou. A sua voz era rouca. Seca como a terra sob os seus pés. Carmen engoliu em seco. O sabor metálico dos seus próprios nervos. "Sou Carmen Mendoza, do DIF. Venho por causa de uma denúncia sobre as crianças." A idosa não pestanejou. Os seus olhos negros, 2 poços sem fundo, estudaram-na de cima a baixo. "As crianças estão bem", disse ela. Não foi uma resposta. Foi uma sentença. Um ponto final. "Mesmo assim, o meu protocolo exige que eu as veja. Que fale com elas." Insistiu Carmen, agarrando-se ao manual que tinha memorizado. A idosa olhou para ela por um longo instante. O silêncio prolongou-se. Tornou-se tangível. Dava para sentir o peso de todas as palavras não ditas. De todos os segredos guardados naquele lugar. Então, a mulher acenou com a cabeça. "Entre." Carmen sentiu um arrepio, apesar do calor sufocante. Cada passo em direção à mansão parecia um passo em direção ao centro de uma teia de aranha. A porta principal estava aberta. Lá dentro, a penumbra era quase total. Cheirava a umidade, a lenha fria e aquele mesmo cheiro adocicado de fora. Mais forte aqui.
penetrante. No centro de uma grande sala, sentados no chão de terra batida, havia crianças, talvez 6 ou 7, de diferentes idades, todas com o mesmo cabelo liso e preto, os mesmos olhos grandes e escuros e a mesma quietude. Não brincavam, não falavam, apenas olhavam para um ponto fixo na parede. Estavam magras, demasiado, as bochechas encovadas, os braços como galhos secos. O relatório estava correto. Era desnutrição. Mas havia algo mais, uma tristeza profunda, quase ancestral, nos seus olhares. Carmen ajoelhou-se, tentou sorrir. Olá, como se chamam? Nenhum respondeu. Apenas um, o mais pequeno, levantou os olhos. Olhou diretamente para ela. Não havia curiosidade nos seus olhos, apenas resignação, como se soubesse que ela não mudaria nada, que era apenas mais uma visitante no seu mundo de silêncio. Carmen estendeu a mão. A criança recuou, um movimento quase imperceptível, mas cheio de um medo que não correspondia à sua idade. A idosa observava da soleira da porta. A sua sombra projetava-se longa e afiada no chão. Eles não falam muito, disse ela. São da terra. Silenciosos, Carmen levantou-se. O coração batia forte. Sentia o suor frio na nuca. Preciso de lhes fazer um exame médico. É preciso falar com os pais. A idosa soltou uma risada seca. Um som que não tinha nada de alegria. Aqui somos todos família. Não disse mais nada. Virou-se e caminhou em direção à cozinha, deixando Carmen sozinha com as crianças silenciosas e o eco daquela frase. Aqui somos todos família. Uma frase que deveria ser reconfortante, mas que naquela fazenda, naquela penumbra, soava como uma ameaça. Carmen pegou seu caderno. Suas mãos tremiam levemente. Anotou a data, a hora, o estado das crianças. Mas como descrever a alma quebrada de uma criança num formulário? Que caixa se marca para o horror que se esconde à vista de todos? Olhou para as crianças novamente e então percebeu algo que ela havia ignorado, uma semelhança inquietante em seus traços. Além da semelhança familiar, eles tinham os mesmos olhos, o mesmo formato da mandíbula, o mesmo caimento das pálpebras. Eles não pareciam irmãos, pareciam réplicas, ecos do mesmo rosto. Um pensamento terrível, ilógico, passou pela sua mente. Ela o descartou imediatamente. Era impossível. Era uma loucura. Mas a ideia ficou lá, flutuando no ar denso e doce da mansão, como um esporo, esperando o momento de germinar. Carmen passou 2 horas no rancho. 2 horas de respostas evasivas, de silêncios que gritavam. Os pais, ou aqueles que diziam ser, eram um homem e uma mulher de cerca de 40 anos, irmãos. Disseram isso sem pudor. Somos os únicos que restaram da nossa geração. Viviam na mansão com a idosa, a mãe deles, e as crianças, os filhos dos dois. Carmen sentiu náuseas. O manual do DIF não tinha um capítulo para isso. Vocês são um casal? Ela ousou perguntar, com a voz quase um sussurro. O homem, com um olhar opaco e mãos calejadas, olhou para ela sem entender. Somos irmãos, repetiu. E eles são nossos filhos, os herdeiros. Herdeiros de quê? Perguntou Carmen. O homem sorriu pela primeira vez. Um sorriso vazio. Da terra. A terra só fica no sangue puro. Sangue puro. A frase ressoou na cabeça de Carmen. Sentiu o frio das paredes de adobe nas costas. O cheiro adocicado tornou-se insuportável. Compreendeu que não era fruta podre. Era o cheiro da genética a apodrecer, da própria vida estagnada num ciclo vicioso. Quando saiu da quinta,
O sol começava a pôr-se. O céu tingia-se de laranja e violeta. Uma beleza brutal que contrastava com a fealdade que acabara de testemunhar. Conduziu de volta à cidade com as janelas abertas, tentando que o vento levasse o cheiro daquela casa, o cheiro daquele segredo. Mas o cheiro já estava dentro dela, na sua memória, na sua consciência. Ao chegar ao seu pequeno apartamento, não acendeu a luz. Sentou-se na escuridão. O tremor nas suas mãos tinha voltado. Não se tratava de um caso de desnutrição. Era um monstro com raízes profundas. Um monstro que se alimentava da inocência e que vivia protegido pelo silêncio e pela tradição. Carmen sabia que tinha de fazer alguma coisa, mas não sabia por onde começar. O sistema para o qual trabalhava foi concebido para problemas simples, para pais que se esquecem de uma vacina, para famílias que precisam de uma despensa. Não estava preparada para isto. Ninguém estava preparado para isto. Levantou-se e foi à casa de banho. Olhou-se no espelho. A jovem idealista que tinha entrado naquela fazenda já não existia. Em seu lugar, havia uma mulher com o horror refletido nos olhos. Abriu a torneira da água fria e molhou o rosto. Repetidamente, tentando lavar não a sujeira, mas a verdade. Mas a verdade era como óleo. Recusava-se a se misturar com o esquecimento. Flutuava na superfície da sua mente, impossível de ignorar. Na manhã seguinte, Carmen chegou ao escritório antes de todos. O sol mal aparecia pelas janelas. A cidade ainda dormia. Mas ela não tinha pregado o olho. Passou a noite toda a redigir o seu relatório. Cada palavra pesava uma tonelada. Cada frase era um golpe no teclado. Indícios de relação incestuosa continuada. Crianças com grave atraso no desenvolvimento e desnutrição crônica. Extremo isolamento geográfico e social. Crenças familiares anormais sobre herança e pureza de sangue. Ois imprimiu o documento. As folhas estavam quentes ao toque, como se contivessem a febre daquela fazenda. Esperou que o seu supervisor, Ricardo, chegasse. Um homem na casa dos 50, prestes a se aposentar. Um homem que já tinha visto de tudo, ou assim ele acreditava. Quando Ricardo chegou, com o café numa mão e o jornal na outra, Carmen o interceptou. Ricardo, preciso falar com você. É urgente. Ele olhou para ela por cima dos óculos. Viu seu rosto pálido, suas olheiras. Suspirou. Entre no meu escritório, Mendoza. Carmen entrou. O escritório de Ricardo era um santuário da burocracia. Pilhas de arquivos, fotos dos seus filhos na universidade. Um calendário com um gatinho. Um mundo organizado. Previsível. Carmen colocou o relatório sobre a sua secretária. É sobre o caso 34B, a fazenda em Morelos. Ricardo pegou o relatório sem muito interesse. Tomou um gole do seu café. Começou a ler. No início, sua expressão era de tédio. Depois, de leve irritação. Na metade da primeira página, ele deixou a xícara de café. Seus olhos se moviam mais rapidamente sobre as linhas. Sua testa franziu. Quando terminou a última página, ele ficou em silêncio. Ele olhava para o papel, mas seus olhos estavam perdidos. Ele não disse nada por 1 minuto inteiro. Carmen podia ouvir o tic-tac do relógio de parede. Cada segundo era uma eternidade. Finalmente, Ricardo ergueu os olhos. Seu rosto havia perdido a cor. Mendoza, tem a certeza disso? Completamente, disse Carmen. A sua voz soava firme, embora por dentro ela estivesse um monte de nervos. Ricardo esfregou o rosto com as mãos. O gesto de um homem oprimido. Isto é grande demais para nós, Carmen. O que quer dizer? Perguntou ela,
sentindo uma bola de gelo a formar-se no estômago. Quero dizer que isto não é desnutrição. Isto é um crime. Vários crimes. E está fora da nossa jurisdição. Isto é para o Ministério Público. Ricardo levantou-se e caminhou até um arquivo. Tirou um formulário azul. O formulário de encaminhamento interinstitucional. O princípio do fim para muitas boas intenções. Preencha isto, disse ele, estendendo-lhe o papel. Descreva os factos de forma concisa. Sem opiniões, apenas factos. Vamos enviá-lo ao Ministério Público e eles tratarão do assunto. Eles tratarão do assunto? Quando? Como? Insistiu Carmen. Essas crianças estão em perigo, neste momento. Ricardo olhou para ela com uma mistura de pena e cansaço. O olhar de um homem que há muito tempo tinha perdido a fé. Carmen, você é nova nisto. É assim que as coisas funcionam. Nós denunciamos. Eles investigam. Há um processo. Um processo. A palavra soava obscena naquele momento. O horror não entendia de processos. A fome não esperava um selo oficial. Carmen pegou no formulário azul. Ele parecia frio, inerte. O símbolo de um sistema que não foi concebido para salvar pessoas, mas para mover papéis de uma secretária para outra. Saiu do escritório de Ricardo. O murmúrio do escritório começava a encher o espaço. Telefones a tocar. Risos junto à máquina de café. A normalidade. Uma normalidade que Carmen achava grotesca. Sentou-se na sua cabine. Olhou para o formulário azul. E sentiu a primeira rachadura no seu idealismo. A primeira vez que a realidade lhe mostrava os dentes. O sistema não era um salvador. Era um labirinto. E no centro desse labirinto, as crianças do rancho La Arboleda Escondida continuavam à espera. Em silêncio. A tinta da caneta deslizava sobre o formulário azul. Cada letra era uma traição. Um resumo estéril do horror. Carmen escrevia. E a cada palavra, sentia que se afastava mais das crianças e se aproximava mais da máquina. A máquina burocrática que tritura tudo, que transforma gritos em processos e lágrimas em números de folha. Menores em situação de risco. Uma frase elegante, profissional, uma mentira. Eles não estavam em risco, estavam no inferno. E ela estava a preencher a papelada para registrar a sua morada. Terminou. Assinou. Sentiu como se estivesse a assinar uma rendição. Entregou o formulário a Ricardo. Ele acenou com a cabeça. Colocou-o numa bandeja de saída. Muito bem, Mendoza. Agora, vamos ao que se segue. Tenho aqui um caso de absentismo escolar na Colônia Progresso. Para a próxima coisa. Como se nada fosse. Como se o rancho fosse apenas um café amargo pela manhã. Carmen não se mexeu. E já? É tudo? Perguntou. Ricardo olhou para ela, desta vez com impaciência. O Ministério Público irá notificar-nos quando abrirem o processo de investigação. Pode demorar semanas ou meses. É assim que funciona. Semanas, meses. O tempo da burocracia. Um tempo que as crianças do rancho não tinham. Carmen saiu do escritório. O ar-condicionado do corredor parecia gelado. Ou talvez fosse o frio que nascia dentro dela. O frio da impotência. Sentou-se em sua cabine. Olhou para o telefone. Podia esperar. Ela poderia ser uma boa funcionária. Poderia confiar no sistema. Mas a imagem das crianças silenciosas não lhe permitia. Os seus olhos vazios a acusavam. Pegou na sua bolsa e saiu do prédio. Não pediu permissão. Não disse a ninguém para onde ia. Pela primeira vez, ia quebrar as regras. Porque as regras foram criadas para proteger o sistema. Não as pessoas.
A sede do Ministério Público era um edifício cinzento, imponente e anônimo. Um lugar onde a justiça era administrada com a mesma paixão que a contabilidade. Carmen esperou 1 hora numa sala com cadeiras de plástico laranja. O ar cheirava a produto de limpeza barato e desespero. Finalmente, uma voz monótona chamou-a. Carmen Mendoza. Ela foi atendida por um homem de fato mal cortado e gravata frouxa. Ele apresentou-se como o advogado Juarez. Não olhou nos olhos dela. A sua atenção estava dividida entre ela e o ecrã do computador. Carmen explicou a situação. Com urgência, com a voz carregada da atrocidade que tinha visto. Falou do incesto, da desnutrição, das crianças que pareciam fantasmas. O advogado Juarez digitava enquanto ela falava. Clique, 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 o único som que parecia importar-lhe. Quando Carmen terminou, o silêncio tomou conta do pequeno escritório. Juarez não disse nada. Apenas olhava para o monitor. O cursor piscava. E então? Perguntou Carmen, incapaz de suportar mais a indiferença. Juarez suspirou. Um suspiro longo e cansado. Olhe, senhorita. Mendoza. O relatório do DIF ainda não chegou oficialmente. Sem o documento, não há caso. Mas estou a contar o que vi. Sou assistente social. Sou testemunha. Você é funcionária de outro órgão, corrigiu ele, sem um pingo de emoção. Precisamos do canal oficial, do formulário correto, do carimbo correspondente. Ele apontou para uma pilha de pastas em sua mesa. Tudo isso é urgente, senhorita. Todos têm uma história terrível. Temos que seguir uma ordem. O sistema não buscava justiça. Procurava ordenar o horror em pastas, classificá-lo, arquivá-lo até que fosse esquecido. Mas as crianças, sussurrou Carmen. Se há um crime flagrante, envie uma patrulha. Mas para abrir uma investigação pelo que você diz, que é basicamente o estilo de vida de uma família. Precisamos de provas contundentes, fotos, gravações, testemunhos juramentados. Tem alguma coisa disso? Carmen abanou a cabeça. Então, por enquanto, são apenas boatos, concluiu ele. Quando o relatório do DIF chegar, será avaliado e será designado um investigador. Volte daqui a algumas semanas. Ele encerrou a conversa. Voltou para o seu ecrã. Clique, clique, clique. Carmen ficou parada por um momento. Sentiu o chão frio sob os pés. A luz fluorescente do teto zumbia. Um som que entrava na sua cabeça e a perfurava toda. Ela quis gritar. Quis virar a mesa. Quis sacudir aquele homem até que a humanidade voltasse aos seus olhos. Mas não fez nada. Virou-se e caminhou em direção à saída. Cada passo era pesado, como se estivesse a caminhar debaixo de água. Lá fora, a luz do sol cegou-a. O barulho da cidade atingiu-a, mas ela só sentiu o silêncio gelado daquele escritório. O silêncio do sistema. O silêncio que permite que os monstros prosperem. Não voltou ao escritório. Conduziu sem rumo pela cidade. A raiva inicial deu lugar a uma determinação fria. Se o sistema não ia fazer nada, ela faria. Parou num cybercafé. Abriu o mapa de Morelos. Procurou a fazenda La Arboleda Escondida. E depois procurou a cidade mais próxima. San Miguel de las Rocas. A 10 quilômetros da fazenda. Um ponto no mapa. Uma possibilidade. Alguém naquela cidade tinha de saber alguma coisa. A história não nasce do nada. As atrocidades criam raízes. E as raízes se espalham. San Miguel de las Rocas era uma cidade que vivia de lembranças. Casas de cores desbotadas, uma praça com uma fonte seca. Idosos sentados nos bancos, vendo passar um tempo que já não lhes pertencia.
Carmen estacionou o carro perto da igreja e começou a caminhar, a perguntar. As primeiras respostas foram muros de silêncio, olhares que se desviam. Não somos daqui. Não sabemos nada sobre aquele rancho. É melhor não se meter nisso, senhorita. O medo era uma névoa espessa que cobria tudo. Um medo antigo, herdado, como a terra do rancho. Entrou na única loja da aldeia. Comprou uma garrafa de água. A mulher que a atendeu, uma senhora de mãos ásperas e olhar triste, cobrou-lhe em silêncio. Carmen decidiu tentar uma última vez. Procuro informações sobre a família da fazenda La Arboleda Escondida. Os Velasco. A mulher congelou. A sua mão, que ia pegar o dinheiro, parou no ar. Olhou para os dois lados da rua. Inclinou-se sobre o balcão. Ninguém fala deles, sussurrou. Dão azar. Preciso de saber. Há crianças em perigo. A palavra crianças pareceu quebrar algo na mulher. Uma rachadura na parede do medo. Vá ao cartório antigo, disse ela em voz baixa. O que fica no final da rua. Pergunte por Dom Matel. Ele era o escrivão. Ele conhecia o avô, aquele que começou tudo. A mulher endireitou-se, pegou o dinheiro e não olhou mais para ela. A conversa tinha terminado. O antigo cartório era uma casa prestes a desabar. A placa de madeira estava podre. Cartório Público, número 3. Carmen bateu a porta. Um senhor idoso, de olhos lacrimejantes e pele quase transparente, abriu-lhe a porta. Era Dom Mateo. Convidou-o a entrar numa sala cheia de livros e papéis amarelados. O ar cheirava a pó e a tempo encapsulado. Carmen sentou-se. Ele contou-lhe o que tinha visto. Dom Mateo ouviu-a sem interromper. Acenava com a cabeça de vez em quando, como se a história que Carmen contava fosse um eco de algo que ele já sabia. Quando ela terminou, o idoso levantou-se. Caminhou até uma estante de metal. Procurou entre os arquivos amarrados com cordões. Tirou uma pasta grossa de cartão. Soprou o pó e colocou-a sobre a mesa. O testamento de Dom Eliseu Velasco, disse ele. A origem da maldição. Abriu a pasta. As páginas eram frágeis. A caligrafia, elegante e rebuscada. Eu transcrevi-o quando era jovem, disse Dom Mateo. O meu primeiro trabalho. Ainda me lembro do frio que senti ao escrever estas palavras. Apontou para um parágrafo com um dedo trêmulo. A terra é uma, indivisível, como o nosso sangue. Não será dividida nem vendida. Passará íntegra para um único herdeiro em cada geração. Fez uma pausa. Até aí tudo normal. Um velho agarrado ao seu patrimônio. Ele virou a página. Mas depois vem isto. O seu dedo pousou noutra linha. E para que o sangue não se enfraqueça com estranhos, o herdeiro deverá ser fruto da mesma linhagem. Um Velasco nascido de 2 Velasco. Somente o sangue puro é digno desta terra pura. Carmen sentiu um vazio no peito. As palavras do homem na fazenda. A terra só permanece no sangue puro. Não era uma loucura sua. Era uma lei. Uma lei familiar escrita com tinta e veneno. A primeira geração não cumpriu totalmente, continuou Dom Mateo. Casaram-se entre primos irmãos. A igreja permitiu. O povo murmurou, mas aceitou. Mas a geração seguinte, já não havia primos. O silêncio do ancião foi mais eloquente do que qualquer palavra. Os filhos desse casamento, um irmão e uma irmã, sussurrou Carmen. Fecharam-se no rancho, confirmou Dom Mateo. Isolaram-se do mundo e cumpriram o testamento. A letra. Tiveram o primeiro filho. A aldeia ficou horrorizada. O padre foi falar com eles. Expulsaram-no à força de espingarda. Ninguém mais os incomodou.
As autoridades não fizeram nada? Dom Mateus soltou uma risada amarga. Senhorita, naquela época, o que acontecia dentro da cerca de uma fazenda era a lei do dono. O caciquismo. O governo preferia não ver. Era mais fácil. O sistema não falhou ontem. Ele vinha falhando há décadas, gerações inteiras. Seu fracasso foi a base sobre a qual essa atrocidade foi construída. Mas há mais uma coisa, disse Dom Matel, baixando a voz. Algo que não está no testamento. O testamento fala do herdeiro, do escolhido, do puro, mas não diz o que fazer com os outros. Os outros? Perguntou Carmen. Os filhos que nascem mal, disse o ancião, e a palavra mal soou terrível em seus lábios. Aqueles que nascem com o selo do pecado visível, com um defeito, com uma doença. O que acontece com eles, Dom Matel? O ancião fechou os olhos. A dor em seu rosto era a de todo um povo que sabia e calava. Dizem que na fazenda há um lugar, atrás da mansão. Chamam-no de Jardim dos Inocentes. Lá, a terra reclama o que não lhe serve. Lá eles são devolvidos à terra. Carmen levantou-se de repente. A cadeira caiu no chão com um baque surdo. O sangue foi para os pés. A sala começou a girar. Ela teve que se apoiar na mesa para não cair. O cheiro de papel velho misturou-se com um gosto de bile na boca. Não era um jardim, era um cemitério. Um cemitério clandestino para bebés. A revelação foi um golpe físico, um soco no estômago que lhe tirou o fôlego. Olhou para Dom Matel. O velho tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas velhas, secas. Todos na aldeia sabem, disse ele. Ninguém faz nada. É um medo que se herda, como a sua maldita terra. Carmen saiu do cartório sem se despedir. Caminhou às cegas até o seu carro. O sol da tarde queimava-lhe a pele, mas ela sentia um frio polar, o frio das sepulturas sem nome. Sentou-se ao volante e vomitou. Vomitou a impotência. Vomitou o medo da aldeia. Vomitou a indiferença do advogado Juarez. Quando não restou nada dentro dela, limpou a boca com as costas da mão. A sua mão tremia incontrolavelmente. Mas o seu olhar era duro, fixo. Já não havia raiva, nem medo. Apenas uma certeza gelada. Tinha de voltar ao rancho. Tinha de encontrar aquele jardim. Precisava da prova que o sistema exigia. Mesmo que tivesse de desenterrar o inferno com as próprias mãos. A noite caiu sobre Morelos. Uma escuridão densa, sem estrelas. Como se o céu soubesse o que ia acontecer e se tivesse coberto com um manto de luto. Carmen não voltou para a cidade. Esperou no seu carro, estacionado numa estrada de terra a 1 quilômetro do rancho. Com o motor desligado. As luzes apagadas. Apenas o som da sua própria respiração. E o bater do seu coração. Um tambor de guerra no meio do silêncio. Tinha comprado uma pá numa loja de ferragens à beira da estrada. Uma lanterna. Luvas. Ferramentas para profanar um segredo. Não tinha um plano. Apenas um objetivo. A loucura da ideia era total. Uma assistente social, sozinha, no meio do nada. Prestes a entrar sem permissão num lugar onde a vida valia menos do que a terra. Era um suicídio. Mas a imagem das crianças silenciosas era mais forte do que o instinto de conservação. A voz de Dom Mateu, falando do Jardim dos Inocentes, era um eco que abafava o medo. Ela esperou até a 1 da manhã, a hora dos fantasmas, a hora em que o mundo dos vivos e o dos mortos estão mais próximos. Saiu do carro. A noite estava fria. O ar estava carregado de umidade. Calçou as luvas, pegou na pá e na lanterna e começou a caminhar. A escuridão envolveu-a.
Cada estalo de um galho sob seus pés soava como um tiro. Cada ululado de uma coruja era um aviso. Seu corpo estava tenso, uma mola prestes a quebrar. Sentia o suor frio percorrer suas costas. A adrenalina era um fogo líquido em suas veias. Chegou ao portão de madeira. Estava fechado com a mesma trava simples. Um convite e uma barreira ao mesmo tempo. Empurrou-o com cuidado. O rangido foi ensurdecedor no silêncio da noite. Ficou imóvel, a escutar. Nada. Apenas o vento sussurrando entre as árvores. Entrou e adentrou-se na boca do lobo. A mansão era uma silhueta escura contra um céu ainda mais escuro. Uma única luz piscava numa das janelas. Um candeeiro. Ou uma vela. Carmen contornou a casa, mantendo-se nas sombras. O coração batia-lhe forte contra as costelas. Cada sombra parecia um homem a vigiar. Cada rajada de vento, uma voz. Atrás da mansão, o terreno abria-se. Dom Matel tinha dito: atrás, onde crescem as árvores mais velhas. Viu um bosque. Um grupo de amates centenários. Os seus ramos entrelaçavam-se como dedos artríticos, criando uma cúpula de escuridão quase impenetrável. Dirigiu-se para lá. O cheiro adocicado era mais intenso nesta zona. Misturava-se com o aroma da terra úmida. Era o cheiro da decomposição. O cheiro da morte alimentando a vida. Ele entrou na sombra das árvores. O ar era mais frio ali. O silêncio, mais profundo. Acendeu a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão. Dançou no chão. O chão estava coberto de folhas secas, mas não era plano. Estava cheio de pequenas ondulações, pequenos montículos, demasiado pequenos para serem sepulturas de adultos, demasiado regulares para serem formações naturais. Carmen sentiu as pernas fraquejarem. Ajoelhou-se. O frio da terra penetrou através das suas calças. Afastou as folhas de um dos montículos. A terra por baixo estava mais solta, mais escura. Não havia cruz, não havia lápide. Apenas uma pedra lisa e plana, como as que se encontram no leito de um rio, uma marca anônima. Apagou a lanterna e ficou na escuridão. O som da sua própria respiração era entrecortado. Inalou o ar fétido e chorou em silêncio. Lágrimas quentes rolavam pelo seu rosto frio. Chorou pelos bebés sem nome, pelas vidas que foram um erro de cálculo genético, pelos inocentes sacrificados no altar de uma tradição insana. Chorou até a sua alma secar. Depois, limpou o rosto. Acendeu a lanterna novamente. Pegou na pá e começou a cavar. A pá afundava-se facilmente na terra macia. Cada pá era uma profanação. É um ato de justiça. O trabalho era exaustivo. O medo e o esforço físico estavam a esgotá-la. Os seus braços ardiam. As suas costas doíam. Mas ela continuava a cavar. Impulsionada por uma fúria fria. A cerca de 40 centímetros de profundidade, a pá bateu em algo. Não era uma pedra. O som foi surdo. Orgânico. Carmen parou. O coração parou por um segundo. Ajoelhou-se e, com as mãos enluvadas, começou a afastar a terra. Primeiro sentiu um tecido. Áspero. Um pedaço de serapilheira. E por baixo, algo pequeno. Frágil. Tirou a lanterna da boca e apontou o feixe de luz. Eram ossos. Minúsculos. Brancos. Um esqueleto do tamanho de uma boneca. Um crânio pequeno. Frágil como uma casca de ovo. Costelas finas como agulhas. Carmen soltou um gemido abafado. Recuou de costas, caindo sentada. A pá caiu das suas mãos. O horror era absoluto. Total. Não era uma suspeita. Não era um rumor. Era uma verdade desenterrada, uma verdade feita de cálcio e pó. Ela olhou para o pequeno esqueleto e então viu algo mais. O crânio.
tinha uma forma estranha. Alongado na parte posterior, as órbitas oculares eram demasiado grandes. Eram as marcas do incesto, a herança visível do pecado. Esta criança não tinha sido apenas assassinada, tinha sido julgada e condenada pela sua própria biologia. De repente, um barulho, o estalar de um galho atrás dela. Carmen congelou, apagou a lanterna, ficou imóvel na escuridão, a respiração presa na garganta. Ouviu passos, lentos, pesados. Alguém se aproximava. A luz de uma lamparina penetrou entre as árvores, projetando sombras dançantes, aterrorizantes. Carmen rastejou para trás do tronco de uma árvore. Mal ousava respirar. A figura parou a poucos metros de onde ela estava. Era o homem da fazenda, o irmão, o pai. Ele segurava a lanterna numa mão e um facão na outra. A luz alaranjada iluminava seu rosto. Sua expressão era indecifrável, nem zangada, nem surpresa, apenas vazia. Ele olhou para o buraco que Carmen havia cavado. Olhou para os pequenos ossos expostos e então, lentamente, virou a cabeça e olhou diretamente para a árvore onde ela se escondia. Não a via. Não podia vê-la, mas sentia-a. Como um animal que sente a presença de um predador. Sei que está aí, disse ele. A sua voz era monótona, o som da loucura tranquila. A terra disse-me. Carmen sentiu que o mundo desmoronava. O terror era um nó de gelo no seu estômago. Ela estava presa. O homem levantou o facão. A lâmina brilhou à luz da lamparina. Não devia ter vindo, disse ele. Esta terra não é para forasteiros. Esta terra guarda os nossos segredos. E engole os curiosos. Ele deu um passo em direção à árvore, depois outro. Carmen fechou os olhos, esperou pelo golpe. O fim. Mas, em vez do som do aço, ouviu um grito. Um grito agudo, feminino. Deixe-a. Carmen abriu os olhos. A irmã. A mãe estava parada à entrada do bosque. O seu camisola branca esvoaçava ao vento. Parecia um fantasma. A culpa não é dela, gritou a mulher. A sua voz, pela primeira vez, estava cheia de emoção. A angústia. O homem parou. Olhou para a irmã. Ela traiu-nos a todos, Helena. Profanou um lugar sagrado. Não é sagrado? Gritou Helena. É um túmulo. O túmulo dos meus filhos. A palavra meus filhos ressoou na noite. Um ato de posse. Um ato de rebelião. São filhos da terra, replicou o homem com uma convicção insana. A terra dá, e a terra tira. Não, tu tiraste-os, soluçou Helena. Tu julgaste-os. Tu decidiste quais não eram dignos. O homem não respondeu. Apenas olhou para a sua irmã. Uma conversa de décadas de loucura e dor desenrolava-se naquele olhar. Vá embora! Gritou Helena para Carmen, sem olhar para ela. Saia daqui e não volte. Carmen não pensou duas vezes. Levantou-se e correu. Correu como nunca antes na vida. Não olhou para trás. Saltou a cerca. E continuou a correr pela estrada de terra. O som da discussão atrás dela foi se apagando, substituído pelo som da sua própria respiração ofegante. Chegou ao carro. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. Arrancou e acelerou. Conduziu a toda a velocidade na escuridão. Os faróis do carro cortavam a escuridão como facas. Não espelho retrovisor, não via nada. Apenas escuridão total. Mas sentia os olhares deles na sua nuca. O olhar vazio do homem e o olhar desesperado da mulher. Chegou a Cuernavaca ao amanhecer. Não foi para casa. Foi diretamente para o escritório do Ministério Público. As suas roupas estavam sujas de terra. Tinha arranhões nos braços e no rosto.
O seu cabelo era um ninho de folhas e galhos. Parecia uma louca. E sentia-se como tal. Entrou no edifício cinzento. A mesma recepcionista da outra vez olhou para ela com desdém. Tenho de falar com o advogado Juarez. É uma emergência. Tem de esperar a sua vez, disse a mulher, sem levantar os olhos. Carmen não esperou. Passou a correr ao lado da secretária e dirigiu-se ao gabinete de Juarez. Abriu a porta sem bater. Juarez estava sentado à sua secretária, com o seu café e o seu jornal, como se o tempo não tivesse passado. Ele levantou os olhos, irritado. Senhorita Mendoza, o que pensa que... Ele calou-se ao vê-la, ao ver o seu estado, ao sentir o cheiro da terra e o medo que emanava dela. Carmen apoiou-se na secretária para não cair. Há um cemitério, disse, sem fôlego. Na fazenda. Um cemitério de bebés. Eles matam-nos quando nascem com defeitos. Eu vi. Desenterrei um. Juarez olhou para ela. A sua expressão era uma mistura de incredulidade e alarme. Você... O quê? Balbuciou. Faça alguma coisa! Gritou Carmen, e a sua voz quebrou-se num soluço. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa! O advogado Juarez levantou-se. Pela primeira vez, ele olhou para ela como se fosse uma pessoa, como se a sua dor fosse real. Saiu de trás da secretária. Pegou-lhe suavemente pelo braço. Venha, sente-se. Acalme-se. Levou-a até uma cadeira. Ligou para alguém. Tragam um copo de água. E chamem o comandante da polícia ministerial. Agora. Carmen sentou-se. O tremor não parava. Mas, pela primeira vez, sentiu uma minúscula centelha de esperança. Talvez o sistema finalmente fosse acordar. Ou talvez apenas estivesse a mudar a forma do pesadelo. A água no copo de plástico tremia. Refletia a luz fluorescente do escritório em ondas nervosas, como o estado da alma de Carmen. O comandante da polícia ministerial, um homem robusto chamado Sandoval, ouvia-a de braços cruzados. O seu rosto era uma máscara de profissionalismo, impenetrável. Carmen repetiu a história, a visita, o testamento. O jardim, os ossos. Cada palavra deixava-lhe um sabor a cinza na boca. Quando terminou, o silêncio no pequeno escritório de Juarez era absoluto. Sandoval olhou para Juarez. Juarez olhou para Sandoval. Uma troca de olhares que excluía Carmen. A linguagem secreta da burocracia. Invasão de domicílio, disse Sandoval, finalmente. Profanacão de um túmulo, mesmo que clandestino. Alteração de uma cena de crime. Ele não estava a falar com Carmen. Estava a enumerar crimes. Os crimes dela. Tecnicamente, ela cometeu vários crimes, advogado, continuou Sandoval. Qualquer prova que ela tenha obtido é inadmissível num julgamento. O gelo voltou ao estômago de Carmen. Mais frio do que nunca. Estão a brincar? Sussurrou ela. Estamos a falar dos meus crimes quando há crianças a serem assassinadas? Senhorita Mendoza, não estamos a brincar, disse Juarez, com um tom paternalista que lhe revirou o estômago. Estamos a tentar fazer as coisas certas, de acordo com as regras. Se formos àquela fazenda e não encontrarmos nada, o problema será nosso e seu. Mas se encontrarmos alguma coisa, acrescentou Sandoval, e a defesa argumentar que tudo começou por uma prova obtida ilegalmente, o caso cai por terra. Os responsáveis ficam em liberdade. O sistema não procurava justiça, procurava proteger-se a si próprio. As suas regras eram mais importantes do que os resultados. Então, o que vão fazer? Perguntou Carmen, com a voz trêmula de raiva. Vamos fazer uma visita de reconhecimento, disse Sandoval.
sem mandado de busca. Vamos falar com a família, ver o local. Se notarmos algo suspeito, então solicitaremos o mandado ao juiz. Uma visita? Vão avisá-los que vão procurar os túmulos dos seus filhos? É o procedimento, senhorita, disse Juarez com um suspiro. O procedimento. A palavra mágica que justificava a inação, que transformava a urgência em um trâmite. Carmen levantou-se. A cadeira raspou o chão. Enquanto vocês seguem o vosso procedimento, eles estão a apagar as provas. Não compreendem? A mulher Helena, ela ajudou-me. Está em perigo. Todas as crianças estão em perigo. Sandoval olhou para ela fixamente. A senhora já fez a sua parte. Agora deixe-nos fazer a nossa. Vá para casa. Descanse. Nós tratamos disso. Nós tratamos disso. A frase mais vazia do dicionário burocrático. Despediram-na com palmadinhas nas costas, com promessas vagas. Carmen saiu do edifício cinzento e caminhou sob o sol da manhã. Sentia-se suja, usada, como se lhe tivessem roubado o seu horror para o transformar num mais um processo. O número de processo 34 bebis. A sequela. Não foi para casa. Sabia que não conseguiria descansar. Sabia que não podia confiar. Voltou para o seu escritório no DIF. A normalidade do lugar era surrealista. Os seus colegas olharam para ela com curiosidade. As suas roupas sujas, o seu rosto desfigurado. Ricardo, o seu supervisor, chamou-a ao seu escritório. Onde diabos você se meteu, Mendoza? O Ministério Público ligou. Dizem que apareceste lá a fazer um escândalo. O seu tom não era de preocupação, era de repreensão. Fui ao rancho, disse Carmen. Ontem à noite. Ela contou o que encontrou. A expressão de Ricardo passou de irritação para pânico. Você é louca, exclamou ele, baixando a voz. Sabe no problema em que nos meteu? Você desrespeitou a hierarquia. Agiste sem autorização. Isso é uma violação grave do protocolo. Protocolo. Mais uma vez essa palavra. A Bíblia dos covardes. Salvei vidas, Ricardo. Ou tentei. Puseste em risco a instituição, replicou ele. A nossa credibilidade. E se for mentira? E se inventaste tudo? Ficaremos como incompetentes. A prioridade não eram as crianças. Era a imagem da instituição, a reputação. O que dirão? Carmen olhou para ele e pela primeira vez não viu um chefe. Viu um homem pequeno, aterrorizado. Mais uma engrenagem na máquina. Vou para casa, disse ela. Preciso de um banho. É melhor mesmo, disse Ricardo. E não mexa mais um dedo. Não faças mais chamadas. Não fale com ninguém. Entendido. Isso já está nas mãos das pessoas que sabem. Carmen assentiu. E mentiu. A polícia foi ao rancho naquela mesma tarde. 2 viaturas, 6 agentes. Chegaram com as sirenes desligadas, como visitantes discretos. Carmen soube disso porque uma de suas poucas amigas no Ministério Público lhe contou por mensagem. Eles já estão a caminho. Sandoval vai à frente. Carmen esperou. Cada minuto era uma tortura. Ela imaginava a cena. Os agentes a falar com o homem do facão. Helena, aterrorizada, negando tudo por medo. As crianças, silenciosas, a observar a cena com os olhos vazios. Ela imaginava Sandoval a caminhar pelo jardim, a ver a terra remexida onde ela tinha cavado. E não fazendo nada. É terra de cultivo, diria o irmão. E Sandoval daria meia volta e escreveria no seu relatório. Sem novidades. Passaram-se 2 horas. 3. O telefone de Carmen tocou. Era a sua amiga do Ministério Público. O que aconteceu? Perguntou Carmen com o coração na boca. Nada, disse a amiga. A palavra caiu como uma pedra. Como assim nada?
Eles foram. Falaram com a família. Os Velasco negaram tudo. Disseram que é louca, uma fanática religiosa que os persegue. O irmão, o tal Pedro, foi muito cooperativo. Mostrou-lhes toda a quinta. O jardim? Perguntou Carmen. Houve uma pausa. Sandoval diz que não há nenhum jardim. Apenas uma horta de abóboras atrás da casa. E sim, havia um pedaço de terra revolvida. Pedro disse que estava a preparar o terreno para plantar milho. Carmen sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. E as crianças? Eles viram-nas. O médico legista que estava com eles examinou-as superficialmente. Disse que sim, elas estão magras. Mas que isso é comum na região. Nada que justifique uma ação legal imediata. E Helena, a mulher? Ela não disse uma palavra. Apenas olhava para o chão. O irmão dela falou por ela. Disse que ela estava nervosa com a visita. Mentiras. Tudo era uma mentira perfeitamente construída. E o sistema tinha engolido tudo. Sinto muito, Carmen, disse a sua amiga. Sandoval encerrou o relatório. Sem elementos para prosseguir. Caso arquivado. Arquivado. O horror classificado e esquecido. Carmen desligou o telefone. Ficou olhando para a parede do seu apartamento. Ela tinha sido derrotada. O sistema, com a sua passividade. A família, com a sua astúcia. O medo, com o seu poder paralisante. Ela tinha falhado. As crianças continuavam lá. Helena continuava presa. E os bebés sem nome continuavam debaixo dos amates. Ou o que restava deles. Porque certamente naquele momento, Pedro Velasco estava a apagar até o último vestígio, espalhando os ossos, arando a terra, plantando abóboras sobre a memória dos seus próprios filhos. O desespero era total. Uma onda negra que a afogava. Enrolou-se no sofá e, pela primeira vez desde que tudo começou, considerou desistir. Deixar estar. Salvar o seu trabalho. Salvar a sua sanidade mental. Esquecer, como todos os outros. Passaram-se 3 dias. 3 dias de silêncio absoluto. Ninguém lhe ligou. Ninguém a procurou. No escritório, tratavam-na com uma distância gélida. Como se fosse uma peste. Era a louca. Aquela que causou problemas. Aquela que inventou uma história de terror. O caso 34B tinha desaparecido dos registros. Como se nunca tivesse existido. Carmen começou a duvidar de si mesma. E se ela tivesse imaginado tudo? E se o estresse, o cansaço, a tivessem feito alucinar? E se os ossos fossem de um animal? E se as palavras de Dom Matel fossem apenas o delírio de um idoso? A dúvida era um veneno lento, mais eficaz do que qualquer ameaça. O sistema não só a tinha ignorado, estava a deixá-la louca. Estava a transformar a sua verdade numa fantasia. Na noite do 3º dia, alguém bateu à sua porta. Carmen assustou-se. Não esperava ninguém. Olhou pelo olho mágico. Não reconheceu a figura no corredor escuro. Era uma mulher, coberta com um xale. Hesitou em abrir. Mas algo na postura da mulher. Uma urgência silenciosa. Abriu a porta, deixando a corrente colocada. Sim? A mulher ergueu os olhos. Era Helena, a irmã, a mãe. O rosto estava inchado. Tinha uma contusão escura na bochecha. Os seus olhos estavam cheios de um terror e uma determinação que Carmen nunca tinha visto. Ajude-me, sussurrou Helena. A sua voz era um fio. Ele enlouqueceu, desde que os polícias foram lá. Ele diz que trouxemos a desgraça, que a terra está zangada. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Ontem à noite, ele levou a menina, a mais nova, a Sofia. Ele disse que era preciso fazer uma oferenda para acalmar a terra. Carmen sentiu o sangue gelar nas veias.
Para onde ele a levou? Perguntou enquanto suas mãos lutavam para tirar a corrente da porta. Os olhos de Helena encheram-se de lágrimas. Para o jardim, soluçou. Disse que ela já não era digna, que os seus olhos tinham visto demais. Ele vai matá-la. Não havia tempo para pensar, nem para chamar a polícia, que não acreditaria nela, nem para contactar um sistema que lhe tinha virado as costas. Isto já não era um caso. Era uma corrida contra a morte. Onde é que ele está agora? Perguntou Carmen, enquanto abria completamente a porta e deixava Helena entrar. Ele foi à aldeia, comprar aguardente, disse Helena, tremendo. Ele bebe sempre antes, para se dar coragem, para matar a própria filha. A frase não dita pairava no ar da pequena sala. Carmen pegou no telemóvel. As suas mãos moviam-se com uma rapidez que ela não sabia que possuía. Não ligou para Sandoval. Não ligou para Juárez. Procurou o número de uma única pessoa. A repórter policial de um jornal local. Uma mulher cínica e dura que ela conhecera num seminário. Uma mulher que vivia para as exclusivas. Que amava o cheiro de sangue e a fita amarela. Uma mulher que não acreditava em procedimentos, apenas na história. Ana, sou Carmen Mendoza, do DIUIF. Tenho uma história que lhe vai valer um prêmio nacional. Mas tem de se apressar e tem de trazer uma câmara. A viagem de volta ao rancho foi um pesadelo a alta velocidade. Carmen conduzia. Helena estava ao seu lado. Um novelo de terror silencioso. Atrás, em outro carro, vinham Ana, a repórter, e seu fotógrafo. Carmen tinha explicado tudo a eles em uma ligação de 3 minutos, o suficiente para ativar o instinto predatório de Ana. Se for verdade, ficarei em grande dívida com você, assistente social, ela disse. Se for mentira, vou fazer com que nunca mais volte a trabalhar neste estado. Uma aposta. Tudo ou nada. Chegaram à estrada que levava ao rancho, os faróis dos carros apagados. Avançaram na escuridão. Onde está a menina? Sussurrou Carmen. Ele a trancou. No quarto das ferramentas, disse Helena, ao lado do poço. O plano era simples e insano. Helena entraria na casa e se certificaria de que Pedro não tivesse voltado. Carmen iria buscar a menina. Ana e seu fotógrafo se esconderiam e esperariam que o monstro aparecesse, para capturar a verdade em alta definição, sem relatórios, sem selos, apenas a dura realidade. Carmen correu para o quarto de ferramentas. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Ela olhou em volta. Viu uma pedra grande. A levantou. Ele bateu no cadeado repetidamente. O metal contra o metal ressoava na noite. Um som desesperado. O cadeado cedeu. Ela abriu a porta. Lá dentro, num canto, estava a pequena Sofia. Ela tinha cerca de 5 anos. Estava encolhida no chão de terra batida. Os seus grandes olhos escuros estavam bem abertos, cheios de um terror que nenhuma criança deveria conhecer. Não chorava. Naquela fazenda, as crianças aprendiam a não chorar. Carmen ajoelhou-se. Sofia, sou a Carmen. Vim ajudar-te. A menina não se mexeu. Estava paralisada de medo. Carmen pegou-a nos braços. Ela era leve como um pássaro, pele e ossos. Saiu do quarto. E então ouviu o som de um motor. Pedro estava de volta. As luzes de uma velha caminhonete iluminaram o pátio. Carmen congelou. Estava à vista. Com a menina nos braços. Não tinha para onde correr. Pedro desceu da caminhonete. Viu Carmen. Viu a menina. E seu rosto se transformou. A máscara de vazio caiu. E por baixo havia apenas uma fúria animal. Ele soltou um rugido e correu em direção a elas.
Ele segurava uma garrafa de aguardente numa mão e na outra, o facão. O mesmo facão. Carmen recuou, apertando Sofia contra o peito. A menina escondeu o rosto no ombro dela. Pedro estava a apenas alguns metros. O cheiro de álcool e raiva chegava até ela. Traidora! Gritou ele. Roubaste-ma! É o tributo. A terra reclama-a. Ele levantou o facão. A lua refletiu-se na lâmina. Carmen fechou os olhos, e naquele instante, o mundo explodiu numa série de flashes. Clique, 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 clique. O som da câmara do fotógrafo. Pedro parou, desorientado, cegado pelos flashes. O quê? Balbuciou. Ana, a repórter, saiu das sombras, com o telemóvel na mão, gravando vídeo. Sorria, monstro, disse com uma calma gelada. Está ao vivo para todo o México. Na manhã seguinte, a história estava em toda parte. Na capa do jornal. Nos noticiários matinais. Nas redes sociais. As fotos eram brutais. Pedro com o facão erguido. Carmen protegendo a menina. O rosto do horror. Já não eram boatos. Já não era a palavra de uma louca. Era uma prova irrefutável. O sistema, envergonhado, humilhado publicamente, teve que agir. E desta vez, agiu com uma rapidez sem precedentes. Dezenas de patrulhas invadiram a fazenda. Peritos, antropólogos forenses. O advogado Juarez e o comandante Sandoval estavam lá. Os seus rostos sombrios, dando ordens, tentando parecer que sempre tiveram o controlo. Encontraram o jardim, e não era uma horta de abóboras. Desenterraram os corpos, não 12. 12 pequenos esqueletos. Alguns envoltos em serapilheira, outros simplesmente atirados para o chão. 12 vidas apagadas. A história da fazenda La Arboleda Escondida tornou-se o escândalo nacional do ano. Pedro Velasco foi preso. Nunca confessou. Continuou falando da terra, do sangue, da herança. Foi declarado mentalmente incompetente e internado num hospital psiquiátrico de segurança máxima. Helena e as outras crianças foram colocadas sob a proteção do DIF. Foram levadas para um abrigo na cidade, longe da terra que as tinha envenenado. O caso foi encerrado. A justiça, ou algo parecido, tinha prevalecido. Carmen Mendoza tornou-se uma heroína anônima. O jornal de Ana mencionou uma corajosa assistente social. Mas ninguém no seu escritório a felicitou. Pelo contrário. Uma semana depois, foi chamada ao escritório de Ricardo. Sobre a secretária havia uma carta. Devido às repetidas violações do protocolo e à exposição mediática negativa a que submeteu esta instituição, leu Ricardo, sem a olhar nos olhos. Decidimos rescindir o seu contrato. Ela estava despedida. O sistema tinha-a usado para limpar a sua imagem. E depois, tinha-a descartado. Porque ela tinha demonstrado que o sistema estava corrompido. E o sistema não perdoa aqueles que expõem as suas falhas. Carmen não discutiu. Pegou na carta. E saiu do escritório com a cabeça erguida. Tinha perdido o emprego. Mas tinha salvado a Sofia. E tinha dado um nome aos 12 inocentes. Às vezes, fazer o que é certo tem um preço. E ela estava disposta a pagá-lo. Meses depois, Carmen visitou Helena e as crianças no abrigo. Eles estavam num programa especial. Terapeutas, médicos, professores. Helena ainda tinha um olhar triste. Mas já não havia terror nos seus olhos. Ela tinha começado a trabalhar na cozinha do abrigo. As crianças, pela primeira vez, estavam a aprender a ser crianças, a brincar, a rir. Sofia correu para Carmen e abraçou-a. Um abraço pequeno, mas cheio de força. Olá, disse ela. Foi a primeira palavra que Carmen a ouviu dizer, e nessa simples palavra
estava toda a vitória, toda a justificação. O horror do rancho La Arboleda Escondida nunca será esquecido. Tornou-se um caso de estudo, um aviso. A terra foi expropriada pelo governo. A mansão foi demolida. Hoje é apenas um campo vazio. Mas às vezes, à noite, os habitantes de San Miguel de las Rocas dizem que se pode ouvir o vento, e que o vento soa como o choro de crianças. Um choro que finalmente foi ouvido. Sou o Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.